Co... Quem quer ler? Quem quer ler o que escreveu aí? Eu. Agora? Peraí, então peraí que ele leu algum primeiro lá, vai lá. Dois só, hein? Vamos ver. Por que processo é importante para você? Os processos definem uma prática, a prática traz os hábitos e os hábitos definem os resultados. Boa. Vamos aqui, ó, o Rogério. Por que processo é importante para você? Porque ele encurta os caminhos e ele cria sinergia com a equipe. Fala de novo aí pra galera. Ele encurta o caminho e ele cria sinergia entre a equipe e o staff. Alguém colocou igual? Algum deles? Alguém colocou igual? Você quer ler? Lê aí então, vai, vamos ler mais um. Vamos ver se a gente consegue alguém ter alguma coisa parecida com o que ele está falando. Replicar de forma clara e objetiva. Tudo parecido, mas não é igual, né? Teve algum aqui que é igual? Tá, aqui é a primeira dica para você fazer na sua loja. Chega lá e fala assim, coloca aí por que o processo é importante para você. A primeira coisa que você precisa ter no processo é unidade de pensamento. Não sei se vocês já viram, tem um exercício que fala, né? Você remando, se você tiver 6 pessoas, 5 pessoas remando para um lado e uma remando para o outro, é quase 90% de força ao contrária que você vai ter com uma pessoa só que não esteja alinhado com o seu processo. Por isso, gente, o que a gente vai ver aqui é uma maneira de conseguir criar dentro da sua empresa a coisa que tem de mais importante em todos os negócios. Sabe qual que é? Unidade de pensamento. Na hora de pactar, na hora de negociar, na hora de agendar, na hora de entregar, na hora de montar. Quando você tem, sabe aquela pessoa que está com você há muito tempo? Que aí, eu gosto de falar do Ronaldinho, sabe o Ronaldinho? Que olha para um lado e toca para o outro. Você sabe que a pessoa vai estar lá, sabe que ela vai estar junto com você. A pessoa, quando você cria processos, as pessoas do seu time, ela joga junto com você, ela pensa junto com você. E aí ela não vai precisar de você para ficar apagando os incêndios, porque ela sabe exatamente o processo e a maneira que ela vai fazer para resolver os problemas que tem na sua loja. Bom, depois de tudo isso aqui que eu vou me apresentar, vou falar um pouquinho aqui de mim. Eu comecei minha carreira, eu sou do interior, vim para São Paulo fazer faculdade. Agora vocês vão ver a data, ferrou, né? Tudo criança pra mim, a maior parte aqui... tá doendo. Aqui eu já tinha me formado, tá? Foi meu primeiro emprego aqui em 2002, eu entrei no Santander, na época era Banco Real, trabalhei até 2017, eu entrei lá, eu era estagiário, e aí, nos 5 últimos anos, eu assumi a diretoria, cuidava lá não sei quem conhece a Web Motors, né? Todos os negócios, toda a parte de geração de receita do site que ficava comigo. Na hora que eu estou aqui no computador, parece um Full HD quando eu ponho o óculos. Aí quando eu venho para cá, vocês não ficam tão bonitos como são. Então eu cuidava da parte de experiências do consumidor através dos meios digitais. O nosso objetivo através da Web Motors era vender financiamento. E era isso que eu fazia lá. Na área de financiamento, né, específico do banco, eu acabei conhecendo a área de financiamento de imóveis e decoração. E aí o diretor ele tinha o objetivo de criar também uma ferramenta do banco para ajudar a financiar mais para o segmento de imóveis e decoração. E eu comecei a criar esse projeto lá dentro do banco. Era um projeto do banco, mas aí nunca saía do papel. Eu falei, quer que eu vou tirar esse negócio? Lembra que não adianta ficar nada no mundo das ideias, né? E eu falei, eu vou colocar isso aqui em prática. E aí foi quando eu saí do banco para fundar o Sofa. E agora já são 8 anos aí, desde 2017, né? 16 quando eu fundei o Sofa, mas 17 eu saí do banco e agora eu já estou há 8 anos no Sofa. Esse Jonas, quando ele falou, né, 37 anos, quem que perguntou? Alguém aqui da frente perguntou, né? Quantos anos ele tem? Ele tem 37. Quando eu conheci ele, eu que tinha 37, né? Que foi quando eu saí do banco. Agora eu tô velho. Passa muito rápido. Mas eu vou morar na Austrália, vou acordar, vou surfar. Tá bom. Não aposentei ainda, mas tá bom. Bom, durante esse tempo, eu saí de estagiário
para assumir a diretoria, então o meu foco todo sempre foi, não era web motors, né, não era convencer as pessoas a anunciarem no site, as pessoas comprarem pelo site, as pessoas financiarem no site. Eu entendi há muito tempo que a solução não era a tecnologia, a solução estava na cabeça das pessoas, porque se as pessoas não mudam, não vai adiantar. E é assim, né, não adianta também você querer que seus funcionários mudem se você não está disposto a mudar. Então, eu entendi há muito tempo, por isso que eu sempre fiquei muito ligado a essa parte de educação. Aliás, cadê o casal que estava lá de Mineiros Engenheiros? Ah, engenheiros, porque no final das contas é a educação e a coragem da gente poder mudar, porque ficar na zona de conforto, ficar fazendo o que a gente sempre fez é mole demais, né? Bom, nessa jornada toda, só para vocês terem noção, né? Entrei lá em 2002, aqui foi quando eu assumi a minha primeira gerência, aqui quando eu montei um negócio de seguros e outros negócios no site, aqui foi quando eu assumi a diretoria, era com 81 milhões, eu entreguei com 180 milhões, eu era responsável por esse resultado com 50% de ROI, então metade disso era lucro no bolso do banco. Comprei mais de 15 empresas, fiz um monte de M&A, fiz um monte de coisa, e no final das contas, de tudo que eu falei assim, se eu escolher o que eu mais aprendi lá no banco, eu posso resumir em duas coisas. A primeira é, você não faz nada sozinho, então quem está com dúvida aí de entrar no Master, você pode... Você pode até... Eita, passei um monte. Você pode até escolher continuar na sua jornada. Mas você sabe que você só sai de onde você está se você colocar mais funcionários, mais pessoas para trabalhar com você. Né? Você só sabe que você... Quer dizer, pode ser que você esteja em dúvida, né? Cadê o Juliano? O Juliano estava aqui. Ah lá. E aí eles ficam em dúvida, né? Porque tem um monte de coisa para fazer. Mas o fato, gente, é que sempre você vai depender de pessoas. Aí você fala, não, Thiago, mas tecnologia, automatização, não vai precisar de pessoas? Vocês acham? Vai ter robô para tudo? Cara, só você olhar que nem eu, trabalhei muito no mercado automotivo, né? E eu lembro que eu peguei, logo quando veio a automatização geral das fábricas, né? E aí, demissão, 5 mil pessoas indo embora. E aí, antes tem uma foto que eu usava, o Fusca, tinha 17 pessoas no Fusca montando o Fusca. E aí, depois, era um robô montando 100 Fusca de uma vez, né? Passando na esteira ali. E não precisa mais de pessoas, então, na fábrica? Precisa. Tanto que fala da inteligência artificial, né? Não é que a inteligência artificial vai substituir o ser humano, a inteligência... O ser humano que sabe usar a inteligência artificial vai substituir quem não sabe. É isso que vai acontecer. Por isso, não importa o negócio que você tenha, olhe para as pessoas. Sempre vai ser, o Abílio Diniz, ele fala isso, né? Qualquer empresa que você tenha, de sucesso ou quebrada, se você tem uma empresa de sucesso, ela tem pessoas competentes e processos muito bem definidos. Se você pegar uma empresa ferrada, quer melhorar essa empresa, arruma as pessoas, elas arrumam os processos. Os processos bem definidos, você renova as pessoas. E aí, esse é o ciclo que resolve o problema de qualquer empresa. O quanto que você está dedicando do seu tempo para cuidar das pessoas e do processo. E um processo bom, anota aí, ele precisa qualificar as pessoas. Se o seu processo não está mostrando quem está no game e quem não está no game, está errado. Agora, pior do que isso é quando você tem um processo, a pessoa não segue o processo, a gente viu, né? Pessoas falam, para fazer assim, a pessoa não faz. E aí você deixa ela lá, aí você está errado, né? Então fica ligado, quando você constrói um processo, ele tem que mostrar quem está no game, a pessoa que realmente vale a pena estar com você ou não. Um processo de qualidade, ele consegue fazer com que você antecipe os problemas. Você precisa ter processo para resolver problema. Por quê? O processo, ele vai resolver o problema sem você ter que parar. Mas o processo de qualidade, ele vai na causa raiz. Por que errou? Quem que errou? Quando errou? E como que a gente vai fazer para não errar mais? Porque o que adianta ficar identificando os problemas que você teve, os erros que você teve? Entende isso? Então, a hora que você desenhou, todo mundo falou que tem processo. O seu processo, ele está ajudando você a encontrar a causa raiz. E por último, ele precisa ajudar você a ter um processo, né? O processo ele precisa ser de melhoria constante. Se você tem um processo que não te ajuda a melhorar,
com certeza não faz sentido nenhum. Aí é aquele ponto de falar, ele é burocrático, né? O processo deixa lento, ele ingessa, né? Então, com certeza, por isso que eu estava falando das apresentações, nós sempre mudando e fazendo diferente, porque se você tem um processo que te permite evoluir, com certeza você tem um processo que vale a pena. Beleza? Bom, são 8 anos de Sofa. Aí no Sofa já foram 1.000, isso aqui até o ano passado, tá? Quase 2.000 consumidores passaram no Sofa, 380 lojas, mais de 11 mil colaboradores. O ano passado a gente fez 2 bilhões de projetos faturados, onde a gente gerenciou 2 bilhões, eu vou repetir. Eu acabei de nascer e as pessoas falavam assim para mim. Esse lojista que me contratou agora para ser diretor dele, ele me conheceu no banco. Sei que é aqui de São Paulo, a Torre do Santander ali, e aí eu tinha acesso ao restaurante executivo e levei ele lá. Aí ele falava assim, o quê? Você não vai largar isso aqui. Você é louco, secretário. Eu dava de helicóptero do presidente que pegava no teto do prédio. E aí, você não vai largar isso aqui para imprimir imóveis planejados? Você está louco. Como assim? Eu não preciso disso. Eu já uso o WhatsApp, eu já uso o Trello, eu já uso não sei o quê. Eu não preciso disso. Na época, ele tem 25 anos de loja, ele tinha 20 anos de loja. Ele falou, eu ganhei todos os anos como destaque, loja diamante de processo e qualidade e satisfação do cliente. Eu sou bom pra caramba. Aí agora, além dele já ser o cliente dos quadros, ele demorou 3, 4 anos para comprar. E hoje ele já está uns 3, 4 anos comigo e agora ele me contratou para ser funcionário dele, né? Eu falei assim, ó, eu topo trabalhar para você, mas a primeira condição, o chicote é na minha mão, velho. Vai estralar. Eu tenho que fazer e falar do jeito que eu acredito. Você não confia no meu trabalho? Então, porque você contrata para fazer do seu jeito, aí não vou. E aí os caras toparam. E eu falei, vou usar como case, né? Então eu vou colocar os caras, quem quiser acordar às 5 da manhã aqui no Brasil, lá eu vou estar fazendo a gestão ao vivo e aí vocês vão poder me acompanhar lá, que eu vou fazer em real time. Esses caras mostrando como que estrala o chicote. Porque é assim que as pessoas, né? Você vai contratar um personal trainer que vai ficar fazendo carinho, você vai levantar, vai treinar de manhã, então o chicote estrala. Bom, 2 bilhões de projetos, e esse ano a gente já superou, não lembro o prêmio ainda, eu fiz a apresentação, né, ontem. Um ticket médio de 40 mil mais ou menos nos nossos projetos, com 50 mil, 1 mil projetos. E nessa jornada, acabei aprendendo muita coisa, e é um pouco do que eu quero dividir aqui para vocês. Eu vou falar rápido dessa parte para a gente poder chegar na consultoria, mas fica aqui no radar. O Guilherme, né, o outro que eu comentei, que ele falou, caramba, ele ficava lá fazendo promoção, oferecendo airfryer para poder vender, né, e tinha o público que ele atraía e como que ele vendia, e aí ele mudou o discurso, ele nem mudou o produto, né, ele na mesma fábrica, né, já, a mesma fábrica, a mesma coisa, mas só mudou o discurso e já mais que dobrou o ticket médio. Porque é muito importante a impressão. E eu cuido muito desse detalhe, né, o Sofa, para quem usa, a gente sempre está preocupado em qual o impacto no cliente, qual a percepção do cliente através do que a gente vai falar. Então eu vou passar aqui depois para o meu time, eu vou pôr meu QR Code que vocês podem pegar, a gente pode aprofundar nisso, mas olha só, muitas lojas faziam um caderno técnico, quando muita marcenaria nem faz, né? Que o caderno técnico é o que vai para a produção e assina isso, né? Aí o projeto técnico e o que eu vejo que impacta para o arquiteto, para o cliente, é um nome diferente, que passa um diferencial, é fazer um projeto executivo. Igual o arquiteto faz o projeto executivo da obra, você também tem uma obra para fazer, é o produto mais caro e mais complexo de tudo que ele vai fazer lá, quase uma fundação, né, para que realmente tudo dê certo. Então, são mudanças no nome que vale a pena você pensar. Tem cara que tem um conferente antes de mandar para a fábrica, um conferente que trabalha. Não, o cara que libera para a fábrica. Não, eu tenho um projetista técnico que ele confere e vê se realmente tudo está do jeito que precisa para que a minha produção seja diferenciada e sem problema. Tem gente que tem problema no final da montagem, e aí faz ajustes lá, e fica ajuste sem fim, né? Quem que está 5 meses para terminar a obra e não termina? Porque você não tem um processo para finalizar e terminar. Tem gente que termina a obra e aí faz uma assistência técnica. Nossa, isso aqui me dá uma agonia. Lembra que eu falei de pensar no cliente? Imagina você comprou um produto, você não usou ainda o seu computador novo, e aí
não liga, você vai levar para assistência técnica ou você vai trocar por um novo. Então, jamais trate os problemas de montagem como assistência técnica. A gente usa no software os nossos clientes, e muita gente já com esse termo de pós-montagem, que é normal, você fez um produto sob medida, vai dar problema, vai ter ajustes para fazer, e é uma pós-montagem para garantir que tudo fique exatamente como você vendeu. É tudo ajuste no discurso para que você realmente se posicione de uma maneira diferente. Tem gente que não assina o projeto executivo, tem gente que o vendedor assina o projeto executivo, e tem gente que o projetista técnico assina. E eu gosto muito desse modelo porque é quem vai garantir que a partir dali não tem mais alteração e que a gente vai ter uma montagem eficiente. Você aprende, o seu processo garante que os erros de remontagem que foram causados por causa do projeto executivo não vão se repetir. Ou você continua repetindo os mesmos problemas na montagem porque você não tem um processo que garante que seus projetistas melhorem. O vendedor faz tudo, o vendedor capta e vende, e o vendedor só vende. Então vocês viram quanta coisa tem, não é? Que o Jonas está ensinando aqui para o vendedor fazer? Pode, tudo bem, tá? Tem marceneiro que faz do começo ao fim, ele faz tudo isso. Mas não, é impossível você crescer querendo fazer tudo, e com certeza é um vendedor que só vende, ele vai ser um vendedor muito melhor, e você consegue ter também outros profissionais melhores. O vendedor que mede, né, conferente mede, e o medidor só mede. Esse aqui também é um exemplo de lojas que vão evoluindo, e aí, tem gente, não, mas para fazer um projeto técnico bom, o conferente, né, o liberador, ele vai na obra medir. Cara, isso não precisa mais, tem várias ferramentas, maneiras de você diminuir esse gap na comunicação, e com certeza na hora de escalar, um bom conferente, ele não precisa saber medir. Fala, me manda as medidas corretas, eu vou fazer um ótimo projeto. Eu falei com vários projetistas e o cara falou, cara, eu sou designer, sou arquiteto, não faz sentido nenhum eu ficar pegando trânsito, não sei o quê, para ficar esticando a trena lá. E do mesmo jeito, um cara que só mede, ele vai medir muito melhor. Então são ajustes que a gente vai vendo nas operações que ajudam as empresas a crescer. Tá? Eu tem um lojista comigo, inclusive um desses que eu vou trabalhar, ele começou comigo, ele tinha um ticket médio de 50 mil. Hoje, o ano passado a gente fechou com 180 mil, esse ano vai chegar nos 210 mil o ticket médio do cara. Então, com certeza é um processo que ajuda qualquer empresa a crescer. Os 5 processos que eu mais encontrei, é parecido com cada um, eu vou passar rápido também porque eu quero ter 10 minutos de consultoria com vocês. Mas olha só, o clássico eu faço a medição, então eu vou lá na casa do cliente, né, a marceneira faz muito isso, na casa do cliente eu faço a medição, faço a venda, aí já faço um caderno técnico, alguma coisa que vai ser material para poder produzir, faço a entrega, a montagem, os ajustes, e aí o projeto está concluído. Quando você tem uma loja já nem dá para fazer muito desse jeito. Aí você, por exemplo, já faz a venda primeiro, depois vai fazer a medição, o caderno técnico, fabricação, e aí a entrega, montagem, assistência técnica concluído. Aqui a principal diferença é que ele inverte aqui nessa posição e ele começa a ter um processo que vai um pouco mais rápido. E aí, como a fábrica pede para ele fazer assistência técnica do que deu problema, ele abre a assistência técnica lá. O abusado, que eu acho que a principal diferença é que ele não assina um projeto executivo. Então, ele tem um processo ainda bem parecido lá, ele está profissionalizando o processo dele, ele assina um contrato, diferente dos outros já nem assina sempre, e o projeto executivo só se tem algum tipo de alteração que ele volta para assinar. Outra, começa a contar o prazo a partir da medição, e isso também acaba deixando ele vulnerável, porque a obra não está, o cliente não aprova o projeto, fica pedindo alteração e o prazo está contando, né? Quando você conta o prazo a partir da medição. O desconfiado, aí ele já tem um processo que é mais travado, né? Se não for lá longe, ele faz a venda, faz a medição, faz o projeto ajustado pelo vendedor, né? Aí depois o vendedor passa para o executivo, aí o vendedor, o projetista assina com o cliente, aí vai para a fábrica, o próprio dono controla a entrega, que ele que faz o pagamento, e tudo bem, é super válido o dono controlar, por exemplo, o pagamento da fábrica e tudo mais, mas são tarefas que outra pessoa podia fazer e que está te limitando a crescer.
Nesse caso, ele sempre assina o contrato, ele sempre assina o projeto executivo e ele devolve para o vendedor assinar, porque fala, o vendedor que vendeu, então ele que tem que assinar, só que quando você faz isso, ele deixa de vender para ficar assinando o projeto técnico, que não deveria ser responsabilidade dele de ter uma boa fabricação, uma boa montagem. E o prazo já começa a partir da assinatura do projeto técnico. E um completão, eu não sei se aqui que está hoje, vou até passar tudo aqui para vocês verem, se quiser tirar a foto. Essa aqui tem todos os estilos. Esses foram os mais encontrados. Tem gente que vai mais para lá, mais para cá, faz alguma coisa diferente, mas esse é o modelo que mais tem do Brasil. E eu vou poder fazer agora o melhor modelo que eu entendo que tem para a sua loja. Eu quero ver quem é que vai querer fazer. Ó, a diferença daquele final é que esse aqui é o vendedor que assina o projeto técnico, e esse aqui é o técnico que assina o projeto técnico. Beleza? Bom, quem que está afim de fazer aqui? Eu precisava de uma cadeira aqui, né? Vamos ver se... Quem que está afim de fazer uma revisão do seu processo agora? Só que aí todo mundo vai ver aqui, hein? Eu estou vendendo todas as coisas aqui. Ó, por favor. Quem quer vir aqui para a gente fazer isso? E colocar o processo na mesa? Quer? Olha, eu até vim preparado para falar sem ninguém. Mas que legal, então você vai ganhar dinheiro. Só custa 18 mil essa consultoria, viu? O Rob, como que é? Joga. Aí eu não consegui chegar de longe e chegar de perto. Aí de perto eu preciso do óculos. O Rodolfo. Não pode ser muito perto. Vamos fazer, Rodolfo? Que legal, cara. Onde que é a sua loja? Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Senta aí. Vamos uma cadeira pra mim também que eu quero. Vocês vão ver que é sempre parecido. A gente está aqui porque todo mundo faz, né? Desses processos que eu mostrei. Você se reconheceu em algum que você falou é mais parecido comigo? Qual que você acha que é? Clássico. Clássico? Você é marcenaria? Sim. Ah, legal. Então vamos lá. Como que você... Hoje tem quantas pessoas na sua empresa? São 5 Fala no microfone. Fala no São microfone. 5 pessoas. 5 pessoas, legal. Quais são as atividades delas? Eu tenho uma projetista técnica, aí eu faço tudo, né? Eu vendo, eu não tenho mais vendedor, porque ele saiu, e tem uma pessoa só para responder o WhatsApp. E estamos falando de 3, né? Você, quem mais? A projetista, o atendimento e você. Aí tem a produção, né? Tem umas 3 pessoas na produção e eu terceirizo a montagem. Terceirizo a montagem. Tem quantas equipes? 3 equipes. 3 equipes. Legal. É claro, cadê o Juliano? Aí, ó, precisa de mais gente, né? E tudo bem. Não precisa. Qual que é a única condição que ele tem para não colocar mais gente na empresa dele? Qual que é? Se ele não quiser crescer. Se ele quiser continuar do jeito que ele está. Não é? Não tem o que fazer. Ou ele vai investir mais, correr risco, tomar risco, para poder colocar mais pessoas, porque senão não vai sair do jeito que está. E aí, aproveitando, fazendo aqui, né, uma abertura para a galera do Jonas, é isso. O Jonas está falando assim, exatamente, você quer crescer, você quer continuar do jeito que você está, ou você quer crescer e quer fazer diferente? Esse é o convite para poder andar com a galera do Master, né? Mas beleza, você já tem um planejamento do que você quer mudar? Eu quero mudar tudo. Do zero, desde da prospecção ali, né, da abordagem até o processo de montagem. Quanto tempo que você já tem na sua empresa? 5 anos. 5 anos? E você já fez alguma vez diferente disso? Não. Nunca fiz, nunca tive processos organizados assim, nunca. Entendi. Ou seja, dá para lembrar da Alice do País das Maravilhas, né? Você lembra que o chapeleiro fala para ela? O mesmo caminho leva sempre para o mesmo lugar, né? Não vai ser diferente. Então, muito legal. Eu estou pensando aqui como que a gente pode ajudar ele, mas
É óbvio, porque se tá, né, ele tem quase uma empresa, né, porque aí ele que vende, aí tem a pessoa lá que cuida do atendimento, mas é ele que compra, ele que cuida da operação e da montagem, é ele que cuida... da montagem tem mais gente. Como que funciona? Eu pego o lead, né, marco um atendimento na loja e apresento o projeto, né, tipo... Quem faz o projeto? Sou eu. Projeto inicial ali para vender. E aí eu fechei o contrato, coloco na mesa da Adriana e ela marca o cliente, a gente e aí ela me dirige, aí eu levo ela. Para medir. E aí a gente tem um dia da semana só para fazer medição. Aí eu levo ela, a gente mede, aí ela marca o cliente para assinar o projeto, a gente pede uma semana para fazer esse projeto executivo. Entendi. Onde está a sua maior dor hoje? Nos processos mesmo, assim. Desde a apresentação. Mas você falou, por exemplo, você gerar faz projeto valor. inicial, você preciso vende, eu preciso faz contrato. contratar, preciso de gente, né, de pessoas para poder crescer. Então, a primeira coisa que eu vou fazer segunda-feira é conversar com o meu time. Você já tem um volume bom de vendas? Você já tem um volume bom de vendas? Eu faturo. Você acha que você tem mais dificuldade para vender ou para montar? Não, para vender não tenho dificuldade, assim, porque, igual o Jonas falou, eu tenho um ticket médio de mais ou menos 20 mil. Eu tenho uma promoção lá, onde eu alavanco isso e escalo, porque eu tenho já consigo o meu sócio, né, que ele cuida da parte de montagem de produção, ele consegue cortar rápido e os meninos conseguem montar rápido porque é um projeto padrão, entendeu? Legal. Então, olha só, gente, você me deu um monte de coisa que pode fazer na loja, mas você não vai conseguir fazer tudo. Né? Não. Eu olhando... Muito sobrecarregado. Você tem que... Então, você não vai... Você está supercarregado e não consegue fazer. Tem duas coisas que... Aí fica aqui, então, minha dica para você pensar agora no que fazer. Você está vendendo, não tem problema de venda, porque talvez seu preço está muito barato, e aí você não tem margem, você faz tudo isso aí e não está dando resultado. Né? Então você tem que aumentar o seu preço. Agora, se você já tem o preço certo, você não tem problema na montagem, o seu sócio já faz isso muito bem, você tem que focar nos processos de trazer mais lead, né, para conseguir aumentar o volume de vendas e fazer as alterações na sua empresa nesse processo do começo da empresa. Né? Eu acho que todo empresário, a gente tem que investir 70% do nosso tempo para gerar receita, né? Porque depois você coloca as pessoas e consegue resolver. Se você não gera receita, você não vai conseguir sair do lugar. Rodolfo, eu acho que o seu processo está fácil, né? Porque a gente está falando aí de 5 pessoas. Alguém tem empresa que está nesse estágio ainda do Rodolfo, pequeno assim? E vocês entenderam também isso, que vocês precisam de mais gente? É isso, né? Não tem o que fazer. Você vai conseguir estruturar, por mais que você só estruture o que você tem hoje, se você não gerar mais receita, você não consegue contratar mais gente, né? Não adianta criar mais processo nenhum. Então, hoje vocês deveriam focar realmente em como gerar mais receita. Receita não é vender mais, tá? Gerar receita pode ser você arrumar os programas que estão consumindo a sua margem, para que você tenha margem suficiente para colocar as pessoas para poder crescer. Nesse estágio, não tem muito milagre para fazer. Você precisa dar um jeito de ter margem. Eu estava vendo, acho que o Luiz ontem, ele falou, nem durmo, nem acordo, porque tomo remédio para cuidar de mim. Porque se você não estiver ganhando dinheiro, você não vai conseguir fazer os investimentos que você precisa fazer. Eu preciso gerar valor para eu vender mais caro. Precisa vender mais caro. Principalmente se você falou, estou vendendo já, vendo bem, não tem problema de venda, provavelmente você está ganhando dinheiro porque você está pondo preço para poder vender. Aí, assim, o problema de montagem que eu tenho é quando eu pego um projeto maior, assim, que eu fechei um projeto maior, por exemplo, tipo, 70 mil, e aí
a gente teve muita dificuldade assim, com o processo. Você sabe o que fazer? Você vendeu um projeto de 70 mil, o que você faz? Aí eu trabalho toda a minha produção. Ó, então tá bom, obrigado. Bate palmas e bolão, eu vou te mostrar agora o que você vai fazer quando você vendeu um projeto de 70 mil. Ó, leva aqui essa cadeira que é... senão você não vai ter que sentar. Ó, vendi um projeto de 70 mil. O que eu vou fazer? É lógico que não é fácil. Mas vocês entendem que não adianta ele querer fazer tudo o que acontece. Vou melhorar a montagem, vou melhorar essa... Cara, você tem que focar no seu processo de vender de uma maneira saudável. Você ganha dinheiro nesse negócio. Senão você não vai conseguir fazer nada. A não ser que você seja investidor que coloque dinheiro, aí você estrutura tudo isso aqui que a gente vai falar. Beleza? Eu vou contar para vocês, então eu vendi um projeto de 70 mil, o que eu faria, tá? E como que eu estrutura daqueles 5 modelos que eu falei, esse aqui é um modelo que eu acho ideal e que aí, por mais que seja você fazendo tudo, é super importante você passar por todas essas etapas, tá? A primeira coisa, ó, é qualificar o lead. Não atenda todos os clientes, só tem você. Aí o cara te pede orçamento, né? Você está só você lá fazendo venda. Aí o cliente te pede orçamento, você vai ficar lá 3 horas desenhando, fazendo uma coisa para ele vai comprar. Ele tem potencial. Entende? Seu tempo é a coisa mais valiosa na loja. Você que faz tudo na loja, meu irmão. Se você ficar, não ter critério na hora de atender o cliente, você está lascado. E é isso se for um cliente ou se for só loja, né? Qual que é o seu processo de qualificação aqui? É muito importante para você ver. O cliente tem perfil, ele está disposto a pagar o preço que ele precisa pagar? Tudo isso que o Jonas falou também, né? O TPP é uma super dica aqui. Você só passa para outra fase se realmente o cliente for qualificado. E para o processo, é fundamental que você tenha uma data para isso, né? Não adianta deixar o cliente lá, estou vendo, você vai comprar, não vai comprar. Não, ele vai comprar só depois do carnaval, então você coloque uma data para você voltar a falar com ele. É o único jeito de você realmente conseguir controlar um projeto, ter um processo, né? Vou falar um pouquinho depois, mas é sempre você precisa ter uma atividade, o responsável por essa atividade e coloca uma data. Então, o Rodolfo Tenar chegou um cliente, ele quer um projeto. Peraí, você vai sair fazendo um projeto para ele? Não, quem que é esse cliente? Onde ele está? Qual que é o imóvel? O que está na cabeça dele de valor? Né? E até quando você vai resolver isso? Esse cliente tem potencial, aí sim eu vou fazer ele tem potencial, aí sim eu vou fazer o projeto dele. E essa etapa de venda, ela termina como? Quando você assina o contrato. E não importa o seu tamanho, cara. Você pega lá hoje um PDF, você manda pelo WhatsApp, dá para o cliente assinar, e você assina o que você vendeu, né? O Marcinho tem muito... Faz o desenho no lápis, na prancheta, e nem pede para o cliente assinar nada. Você tem que ter a assinatura do contrato. É o primeiro passo de começar a profissionalizar seu negócio. Dentro da atividade, você sempre precisa ter, lembra, uma data. Quando você vai assinar esse contrato? O Anderson, que faz gestão da galera de venda ali, né, velho? Tipo, não, esse cliente vai fechar. Vai fechar quanto, né? Então não aceita. Se você quer ter um processo de qualidade, você tem um responsável pela atividade, você precisa ter um prazo para ele fazer isso. Sempre. Em todo o processo você vai ver que é assim. Legal, assinei o contrato, a próxima tarefa é a medição. Né? Então, desenha isso aqui, tira a foto, faz a cartolina, coloca. É uma trilha, é um caminho que as pessoas vão passar. Assinei o contrato, vou para a medição. O que é que determina que a medição foi concluída? Tem gente que o cara manda o WhatsApp, não, já fui, já fiz. Não, só realmente determina quando está pronta a medição a hora que ela estiver armazenada. E armazenada não é assim, o cara pegou e deixou lá na mesa do vendedor, do projetista. Escaneou, tirou foto, armazenou, porque eu já vi cair café e aí, vai medir de novo? Você sabe o que isso custa para você? Você não contabiliza, porque você leva no seu carro, você acha que você não custa, né? Você leva a medidora, manda pegar busão, é sua mulher, né? Porque se for sua mulher, não dá para mandar pegar busão. Agora, se é sua funcionária, minha querida, quanto que custa o tempo para você ficar levando lá? Né? Você devia estar prospectando e olhando mais cliente e ajustando a margem do cara que não está. Então, vocês têm que prestar muita atenção no tempo. E o mais importante aqui é você ter também essa data que está prevista para medir. Tem gente que pega e fala assim, não, mas é uma venda futura, né? É o prédio que o cara vai ficar no final do ano que vem. Onde está essa data? Por mais, para quem vende mais
projetos mais elaborados, por exemplo, com um arquiteto, o arquiteto fala o quê? Ah, não sei quando vai ficar pronto, mas não sabe quando. Vai ficar pronto agora em janeiro? Não, não vai. Depois do carnaval? Provavelmente. Então, beleza, você no seu processo tem que estar lá, o 1º de março, primeiro nem sei, né? O carnaval vai ser em março, sei lá, 1º de abril. Dia 2, né? Dia 1º da mentira não dá, mas dia 2 eu vou ligar, e aí, ficou pronto ou não ficou pronto? Não, ainda não tá, mas, cara, agora até o final do mês fica. Entende isso? Um dos erros, dos maiores erros que eu vi é esse. Cara que trabalha com muito do futuro e fala para o cliente, 7 dias antes da obra ficar pronta, você me liga para me avisar, para eu poder me programar? Quantos clientes realmente ligam avisando? Para falar, vai ficar pronta a minha obra? Ele está com problema no gesso, com problema no futuro, ele não vai te ligar. Ele só vai te ligar quando ele lembrar, e aí já vai ter virado um caos. Então, sempre você tem que ter uma data para todas essas etapas que eu vou fazer aqui. A medição está armazenada, vai para o projeto executivo. O projeto executivo é onde você vai apresentar todo esse projeto técnico para o cliente. Ele só termina essa fase quando ele realmente assinar, e é super importante você ter uma data do projeto executivo. Cara, e vocês vão ver o processo, ele é muito simples. A fabricação, então, aqui a gente escolhe 2 etapas. Eu falo assim, imagina que você tem uma lista de clientes, né? Então você tem lá no seu Excel uma lista de clientes que você está negociando, uma lista de clientes que você já fez o projeto executivo, está para fazer o fechamento, uma lista de projetos de clientes que você tem para medir, uma lista de clientes que você tem fazendo o projeto executivo, sempre com a data de quando você pretende assinar. A saída da fábrica, aí você vai ter uma estratégia dependendo da sua estrutura de montagem e entrega. Você pode avisar o cliente quando ele sai da fábrica ou quando já está no seu depósito, mas sempre, né, dentro dessa, a gente usa muito isso aqui, DLE, que é data limite de entrega, que é, combina com o cliente uma data no executivo, normalmente a média do Brasil é 45 dias úteis, e você tem que ter essa data clara em muito lugar. Tem gente que deixa na capa da pasta, mas você tem que ter isso de um jeito muito fácil para que você faça realmente a entrega antes do combinado do cliente. Material no local, então quando realmente eu entreguei, tirei foto, protocolo, alguma coisa que garanta que realmente está lá na casa do cliente, e se for você mesmo, né, Felipe? Eu já peguei cara que, ele que leva o caminhãozinho, fica com o dono, e ele vai lá, leva, descarrega, beleza. Formaliza isso, tira a foto, manda para o cliente e fala, já está tudo entregue, e a gente vai começar a montagem. Só para vocês terem noção, o sonho é que eu entregue no outro dia eu estou montando. Mas em contrato, é 3 até 5 dias eu já vi lojas que eu entrego, porque eu entrego dentro do prazo, mas o período que começa a montar, ele não necessariamente ele é o dia seguinte da entrega. Data da primeira entrega, por que eu ponho da primeira entrega? Porque você vai falar para o cliente, vou entregar tal dia, nesse dia ele te entrega a chave da casa e você já começa a montagem. Só que às vezes tem complemento, vai ter um vidro, alguma coisa que vai chegar depois, mas aí você nem precisa mais agendar para o cliente, você que já está com o controle de tudo. A montagem. Essa é uma das coisas mais terríveis que eu já vi no processo, que ninguém tem essa data, mas você cobra dos montadores e aí você deixa no WhatsApp. Então, se você tem um painel de controle lá, você tem no seu Excel, você tem lá, eu estou com 5 montagens em andamento, quando que é que essas montagens vão acabar? Você tem que ter isso. Essas são as informações que mais ajudam você a profissionalizar. Na hora que você for escolher uma equipe, você tem a noção de tempo médio e de quanto cada um desses montadores consegue montar. É um dos jeitos de fazer realmente planejamento como gente grande. A mesma coisa da pós-montagem. Outra coisa terrível, as pessoas não assinam o projeto finalizado. E aí vocês viram a Bruna ontem ali, né? Ela não só assina, como ela dá um bombom, um chocolatinho para o cliente. É um momento mágico, cara. Você vendeu um sonho, você vendeu para o cara um desenho no papel, e aí na hora que você vai entrega o prato, ele vai comer, aí você não confirma que você entregou o que você prometeu. Então, tem que colocar no seu processo um jeito de, no final das montagens, no final da pós-montagem, né, que é quando realmente o projeto não tiver mais nada para fazer, assinar isso com o cliente. E é a mesma coisa. Só para vocês terem noção, tá? Desses 2 bilhões de projetos, aqui a média, a gente está falando de 8 dias para montar,
Só que a gente está falando em um mês e 40 dias para terminar as pendências de montagem. Quando você não separa isso, você acha que você está com a montagem de 2 meses montando. Tem que separar. Uma coisa é montagem, outra coisa é pós-montagem. Vamos falar. Olha lá, cadê o microfone? Tem aí o microfone aí? Vamos ver, celular. Ah, tem. Aproveitar o dia lá. Ah, meu Deus. Agora. Alô, som. Valeu. Boa. Eu tive muitos problemas com o sistema, já contratei vários, inclusive, e nenhum eu conseguia achar, porque assim, ó, a gente fecha uma grande quantidade de clientes, e nenhum sistema tinha, por exemplo, a vez, sabe? Tipo assim, vamos dizer que eu fechei 20 clientes esse mês. Só que uns clientes para o ano que vem, outros clientes com prazo um pouco menor, outros clientes com prazo um pouco maior, e eu não tinha qual que seria o próximo cliente a fabricar. E era a minha briga com todos os sistemas que a gente contratou, e nenhum deles tinha isso. Ô Josi, eu falo ou você fala? Qual que é o cliente da vez, sabe? Eu precisava saber qual que é o meu cliente da vez. Eu sei, Luiz, olha só, eu tava brincando, eu falei, falo que a Josi já usou o Sofa, mas cara, no Sofa eu faço isso. Você não testou então, né? Porque eu vou organizar para você por ordem de recebimento, por ordem de entrega, você sempre vai ter em ordem do mais recente para o mais distante. Mas independente disso, o que você precisa ter noção é que no seu processo, irmão, faz na lousa. A lousa é arriscado alguém passar a mão, sabe? Você coloca isso em ordem, no seu Excel, em qualquer lugar. Você precisa saber o que você vai fazer o mês que vem. Então, por exemplo, essas lojas gigantes que eu estou falando, o cara sabe quantos clientes ele tem que entregar em dezembro, quantos em fevereiro, quantos em março. A gente olha 90 dias antes para saber quantas equipes de montagem que eu vou... O cara tem 50 equipes, ele tem que saber lá. Então, se você quer profissionalizar o seu processo, você tem que ter essa data. Não, mas acho que você não conseguiu entender. A gente tem isso aí. O que eu não tenho, por exemplo, assim, ó, vamos dizer uma grande quantidade de clientes, e aí eu olho um cliente João, por exemplo. Eu tenho lá no cartão dele quantos dias faltam para vencer o contrato dele, por exemplo. Uhum. E eu não consegui achar isso aí em nenhum sistema. A questão do Sofa, eu conheci o Sofa ontem. Né? Você vai ver, o Sofa faz isso. Legal, entendi. O Sofa faz isso. Né? Mas, por exemplo, o próprio Excel faz isso. Se você colocar a data e mandar organizar, ele vai organizar. Né? Você pode isso. A gente já trabalha com Excel. Então, é um sofrimento, velho. Você precisa conhecer o Sofa que eu faço automático isso pra você. O funcionário nosso uma vez excluiu a planilha nossa lá, é quase um cartão. Você precisa de um sistema. Eu não sei se vai dar tempo, mas eu vou ver se eu mostro um pouquinho, você vai conhecer melhor. Bom, o processo, gente, é isso. Aqui no final... Ô Bruna, você faz isso? Depois que você conclui, você ainda faz alguma coisa de relacionamento depois? Tipo, um aniversário, alguma coisa assim? Você ainda... Estou colocando a revisão programada, mas não comecei ainda. Onde mesmo você está pondo? Onde que você está pondo? Tem que colocar no telefone. Não, onde? Onde? No Sofa. No Sofa? Faz no Sofa lá, viu? Bom, e assistência técnica igual? Gente, olha só. Deixa eu voltar aqui se alguém quiser bater. Esse aqui, para quem está começando, provavelmente você já faz tudo isso, mesmo que for sozinho. Mas organiza. Lembra que eu comecei falando? A união de pensamento, as pessoas precisam ter clareza que vocês estão fazendo a mesma coisa. E é isso aqui que a gente vem encontrando as melhores práticas nas melhores lojas. Processo é muito simples, tem que ter uma tarefa. Então desenha o seu workflow, o seu processo, olha lá, tarefa. Quais são as tarefas igual eu mostrei ali? Toda tarefa, ela não vai ficar pronta, né, com a voz divina. Precisa ter um responsável. Então, na hora que você desenhar o seu fluxo com todas as suas tarefas, defina um responsável para todo mundo. E aí, o maior erro é qual? Não ter prazo. É só isso, gente. Se você pegar, né, você fala pro seu filho assim, ó, tem que lavar a louça. Opa, você tem tarefa e tem um responsável. E aí, se você não for prazo? Faz, pô. Então assim, ó, não vai no videogame. Você pode, não quer lavar, não lava, mas não vai pegar o videogame. Aí você vai ver. Tem que pôr prazo, gente. É só isso. Se eu puder deixar um conhecimento aí para vocês, com certeza é que vocês desenhem, né, qual que é o fluxo da sua loja, quais são as etapas do loja de passar. Foi fácil do Rodolfo, porque, bicho, coloque isso no papel.
defina as pessoas, coloca o responsável e repita essa informação até que todo mundo possa fazer sem depender de você. Tipo assim, quando eu peguei os clientes maiores, quando eu peguei um projeto de 90 mil, teve um tempo atrás agora, e aí, assim, a maior, tipo, assim, o cara ficou muito bravo comigo porque eu não consegui dar um prazo de quando eu ia acabar a obra dele. É muito legal isso, né? Sabe por quê? Me deu a ideia de montar uma empresa. Foi por isso que eu montei o Sopa, para você ter essa informação. Tem que ter, pô. Você compra uma capinha de celular na China. Você sabe tudo que está acontecendo até chegar no Brasil na sua casa, vai? Aí você compra 20 mil que você falou que você vende de imóveis e não fala pro cara. Tá atrasado, né? Pera aí. Só vou agregar você, Thiago. Eu contratei o Sofa antes de ir para a imersão. Né? Eu ouvi falar e o pessoal me indicou. Aí eu fui implantar. Né? E assim, os processos detalhados, com checklist por etapa, você fazer o funcionário fazer isso é bem complicado. Mas não é impossível. Aí meu consultor, que na época era o Rick, a primeira coisa que chegou falou, tá faltando gente para fazer a pré-venda. Ele falou na lata, eu gostava muito dele, ele era muito doido igual eu, deu tudo certo. Ele falou assim, falta gente, alguém tem que fazer pré-venda e alguém tem que cuidar do pós e da assistência, do agendamento, tudo, tá? Cara, eu um dia fiquei tão estressado que a galera não estava fazendo o checklist correto, não estava seguindo as datas dele, DLE, fazendo tudo. Aí eu comecei a cobrar, o Rick falou assim, não faça, eu estava fazendo. Pro pessoal, ele falou, não faça, só cobra. Aí eu fiquei cobrando. Chegou um dia que eu peguei e sentei todo mundo na mesa. Eu falei assim, do Sofa eu não vou sair. Porque realmente mudou os processos da minha empresa. Sentei com a galera na mesa e peguei e comentei com eles. Falei, é o seguinte, quem não cumprir vai ser mandado embora. Então, bem, assim, tem hora que a gente tem que ser bem assim, eu fui bem grosso, estava bem chateado. E uma coisa que doeu muito neles, que cada vendedor tinha o seu celular. Ah, como que eu vou conversar com o arquiteto, como que eu vou ligar, sabe o que eu fiz? Cancelei todos os meus planos, só fiquei com o celular geral da empresa, que é o CRM, que no caso é o Sofa. Aí eu dei a ordem, quem cumprir vai ser mandado embora. Porque eles ficavam debatendo comigo, olha isso, olha o que está acontecendo, olha não sei o que, arrumando desculpa e não querendo fazer. Então assim, eu acho que a gente, se cada um for tomar a decisão de contratar esse sistema, que é fantástico, no meu caso me ajudou muito, toma essa decisão. Tem que ser firme. O funcionário não vai querer fazer. Ele sempre vai querer facilitar a vida dele. Só que checklist, processo, tudo isso, a gente pega tudo, cara. Cada etapa eu estou identificando o erro. Ó, meu funcionário errou nisso, meu funcionário errou naquilo. E eu estou identificando cada erro em cada etapa. E eu estou melhorando a cada dia. Então, para mim, é isso. O Sofa, o que aconteceu na minha transição para esse sistema foi exatamente isso. Uau! Mentira, se eu pagar todas essas propagandas, eu vou lascar. Ó, mas deixa eu fazer um comentário, cara, que é a primeira coisa que eu falei para vocês hoje. Vocês entendem que não foi o Sofa que mudou? Quem mudou foi ele, pô. Quantas vezes você falou para vocês, ou vai fazer assim ou vocês estão fora? A ferramenta ajuda. Ajuda, né? Mas, cara, é isso, não teve um. O João foi a mesma coisa. O João foi assim, falou, Thiago, a minha melhor funcionária, ela trabalha comigo 10 anos, ela é maravilhosa. Eu contratei quem? O esposo dela para ser montador. E aí, dá problema, né? Teve problema, mas a gente vai parar e vai resolver, todo mundo tem problema. Aí, o montador, que é o esposo do braço direito dele, falou assim, não, esse negócio não funciona, porque tem que fazer check-in. Ó, cheguei na obra, saí da obra, imagina. Aí o cara, não vou fazer, ele, não vai fazer? Então tá bom, então você não trabalha para mim. Ô, veja bem, mas minha esposa, você tem que fazer, meu irmão. Passou 2 dias e como que é que faz aqui mesmo? Por quê? Porque o software ajuda, mas você precisa mudar, cara. Você aprendeu um monte de coisa aqui. Se chegar amanhã e você não fizer nada, não vai ter resultado diferente, é impossível. Fala aí, Juliano. Obrigado, Anderson, mas é isso. Bom. Só para perguntar para ele, Anderson. Anderson.
sei se é a forma correta, mas assim, e a exposição? Não fica um livro aberto aí para o cliente, entendeu? A todos os possíveis problemas e sucesso também durante o processo, a empresa não fica muito exposta. Qual sentido? Exposta para mim aqui? Não, Ou para o cliente? do cliente, dos problemas. Não, o chat, o Sofa existe no chat, 2 chats. A da esquerda é um chat cliente e da direita é o chat da nossa equipe. Então, assim, o montador montou lá, deu um erro na sua edição, o executivo, alguma coisa assim. O pessoal que está lá dentro da montagem vai mandar uma foto no nosso chat interno. Então, assim, a exposição do nosso erro, às vezes é isso que você quer saber, ele A gestão vai ter problema, ninguém tem gestão. O cliente, o chat do cliente, nós vamos acompanhar ele conforme ele só lá, pré-venda, na venda, medição, publicação, ele vai notificando cada etapa que o cliente está. E você vai comentando, você vai conversando com o cliente conforme as etapas que você está. Aí o montador lá errou, né? Você está na etapa de montagem, ele fez esse erro, aí ele vai mandar lá no Sofa lá, ó galera, tá aqui a foto, veio essa peça errada, ou eu fiz isso de errado, e tá aqui, aí o que acontece? Antecipar. Porque às vezes você não está na obra, ou não sei quantas visitas que a sua equipe faz quando está na obra. Só que o montador, antecipando esse erro para você consegue pedir assistência mais rápido. E o cliente não fica sabendo. Então assim, tem um chat nosso interno. Beleza? Ó, a Carol, você viu? Vai falar? Fala aí. É que assim, nós temos um montador lá que ele tem 15 anos de casa. E tudo que ele ia conversar, ele retornava para nós. Anderson, teve um erro assim assensado, aí o Anderson ia lá e resolvia. Precisava passar a mão na cabeça, o Anderson ia lá e passava a mão na cabeça. Precisava comprar alguma coisa, o Anderson ia lá e fazia. Tudo o Anderson fazia. Só que nós setorizamos a empresa agora, nós temos a conferencista, então eu tenho que se reportar direto para ela, não é para nós. Porque senão assim, gente, como é que você vai gerir uma empresa com tanto de dor na sua cabeça, você não resolver todo mundo e não sei o que, você não pensa, você não vai pensar mais nada, você não vai conseguir vender, você não vai conseguir gerenciar, você não vai conseguir fazer nada, você vai travar. Então aí ele começou a não seguir os processos do Sofa, ele não fazia. Aí um dia ele começou a mandar mensagem pro Anderson, eu preciso resolver tal coisa, eu disse, você já mandou lá no Sofa? Não, aí o Anderson foi mandar lá, porque eu não vou te responder. Aí daqui a pouco de novo, Anderson, eu preciso fazer tal coisa. Você já respondeu no Sofa, Jefferson? Não, eu falei, então eu não vou te responder. Ele começou a ficar puto, porque o montador, você sabe, né, gente, é uma casquinha de ovo. Ele começou a ficar puto com o Anderson, se você quer saber uma coisa, que fique puto e vai embora então se quiser. Mas vai seguir do jeito que tem que ser empresa, porque senão nunca vai pra frente, vai ficar do jeito que está eternamente. Vocês viram, gente, de novo, não é o sistema, mas é a sua atitude. Sabe por que eu sei que vocês vão vender milhões? Porque é assim que os caras que vendem milhões fazem. Como que eu vou fazer gestão, Carol, da Austrália? Você acha que eu vou fazer gestão da Austrália por quê? Porque eu vejo quem está fazendo e quem não está fazendo e chicotada, não tem dessa. É assim que funciona. Eu tive um cliente que ele tinha 6 supervisores de montagem. Aí foi caindo um por um. Porque tem que fazer relatório fotográfico, colocar tudo o que aconteceu, fazer check-in, fazer check-out na obra. E aí o cara não fazia, foi trocando. Sabe o que aconteceu? O 6º era um cara que estava há 20 anos com ele. E o que ele fez? Mandou embora. Porque a empresa não é do supervisor, a empresa é do dono. E ele falou, é assim que eu quero. Depois de 6 meses, esse cara, antes, né, esse senhor, ele voltou e falou assim, ô dono, você não me contrata de novo não? Aí ele falou, ué, o que aconteceu? Ele falou, não, cara, todas as empresas que eu fui chamado, eu tinha que fazer controle, eu tinha que fazer relatório, eu tinha que fazer check-in, eu tinha que dar satisfação. Se for para fazer com esses loucos, eu prefiro fazer com você que já é meu amigo. Aí ele falou, então eu espero, eu só posso te contratar daqui 6 meses, aí daqui 6 meses você contrata de volta. E o cara voltou e vai fazer do jeito que o dono quer, pô, não é do jeito que o funcionário quer. Ó, eu ganhei mais um tempinho, então eu não vou falar mais para vocês. Pode ser aqui, numa planilha de Excel, né? Se você mudar a sua atitude, vai mudar, Luiz. O Sofa vai te ajudar, né? Vai ficar mais fácil, porque no Excel é mais complicado. Mas, ó, vou falar um pouco do Sofa, normalmente a gente fala, mas fica aqui, ó, a gente melhora. A comunicação com o cliente é muito importante. Você vai começar, já pense, né? O cara compra no Mercado Livre, ele compra na Magazine Luiza, ele compra em qualquer lugar e ele sabe tudo
que está acontecendo com a compra dele. Quando ele compra com você, que informação que ele tem? Você controla as tarefas, os prazos, tudo isso que a gente falou ali, diminui erros de trabalho, você se antecipa aos problemas e a gente ajuda ainda a pesquisa de satisfação. Você nunca viu uma empresa grande que não tenha pesquisa de satisfação. Ó, meu QR Code está lá, que eu vou contar, se vocês quiserem podem me mandar. Você viu aquelas etapas que eu mostrei para vocês? A gente já tem isso no Sofa. Aqui, Luiz, ó, você colocou uma tarefa, a gente já ordena para você quantos dias falta, a data que você vendeu, a data que assinou, a data... Você tem aqui o calendáriozinho com todas as datas, então a gente vai deixando de forma lúdica aqui. Ó, esse cara está fazendo 150 projetos, ele está controlando, ele tem 73, metade na pré-venda, que ele está qualificando. Está fazendo o quê? ITPP. Vocês estudaram isso, né? Então aqui está fazendo ITPP. Qualificou, vem para a venda, vai, isso aqui é uma loja real. Tá vendo? Ó, tem 11 montagens, 9 pós-montagem, assistência, separado isso. Dos clientes, ele tem só um atrasado e só um sem tarefa. Então, no papel meu lá da Austrália, na mamota, depois que eu surfar, eu vou aqui, peraí, o que é esse ponto vermelho aqui? Eu vou para cima dele e antes do cliente reclamar, eu já vejo o que está acontecendo e faço resolver. É muito fácil. Aqui a agenda, ó, sabe o que está verdinho? Fez check-in, fez check-out. Então, pega aqui, ó, o Emerson, aí ele tem aqui os clientes que ele tem que visitar, esse aqui ele não foi. Esse aqui ele foi. Sabe por que está laranja? Porque ele está dentro da casa do cliente. Então, no software, você tem isso tudo no detalhe. O que o Anderson estava falando ali, né? Então, eu estou tratando aqui do Neymar. Deu um problema na obra. O montador não manda no meu WhatsApp, ele manda aqui, ó, chat interno do Neymar. Porque eu vou falar e o cliente não fica sabendo o que é que aconteceu. Beleza? Esse é um pouquinho aqui do Sofa. Tá, meu contato aqui. Vocês colocam também. Eu vou falar porque eu comecei hoje falando que não é o software, cara, é sério, para mim não é o software. Porque eu tenho 8 anos e eu consegui mudar, né? Vocês viram? Foram 12 mil pessoas que já usaram, funcionários, 200 mil clientes. O cliente, cara, tem cliente que reclama do Sofa e fala assim, os móveis estão aqui na minha casa, mas o aplicativo ainda tá na medição. Não é o aplicativo, é as pessoas que não mudaram o comportamento delas. E aí a gente vem nesse processo de educação. E nesse processo de educação, o que eu quero deixar aqui para vocês, assim, o que é que pode diferenciar, né? Fala assim, quem é você na fila do pão? Para você ter um processo realmente que faça toda a diferença, ele tem que qualificar as pessoas, tem que melhorar constantemente e antecipar os problemas. O Anderson acabou que estava falando, mas eu tenho certeza que todo esse time aqui pode falar para você de pressão que teve que estar. Foi alguém que teve moleza? Todo mundo falou, que delícia, vamos mudar? Até hoje. Mas, gente, não é a empresa que mudou, foi o CPF deles que mudaram. Quer falar aí? Você desculpa, talvez a pergunta já tenha sido respondida, você já tenha falado, mas eu estava conversando com o Luan. O Sofa, ele resolve também os processos internos de pormenores da fábrica, a gente consegue separar isso do cliente também. Por exemplo, dentro da fábrica ali eu vou ter corte, acabamento, pré-montagem, embalagem, carregamento e casa do cliente. Esses processos internos ali da fábrica, eu consigo estabelecer isso, o cliente acompanha isso ou não, como que é? Eu tenho uma etapa que é de fabricação. Dentro dessa etapa, você pode criar essas tarefas. Eu não sou um processo ideal para isso, mas eu tenho, você tem como controlar, criar as tarefas, né? Então, por exemplo, tem uma marmoraria que faz isso comigo. Então, todo o fluxo dela, ele chegou até o projeto, aí libera, aí faz o corte, aí ele faz a preparação. Então, você cria suas etapas e aí você pode controlar. Sempre, o que eu vou garantir? Você define a tarefa, põe um responsável e um prazo para ela fazer. Entendeu? E o checklist também, Thiago, etapa. E checklist também. O que tem que fazer quando chega na etapa? Isso vai ajudar também. Bom, olha só. Eu fiz a gente está falando de comportamento, agora vamos ver, quer fazer um diagnóstico para ver qual o nível da sua empresa? Como que é que você está fazendo a gestão da sua empresa? Eu trouxe esse aqui, eu criei, cadê? Ontem o Vitorino, vai mudar de novo? Eu falei, não, eu vou mudar porque isso aqui é legal. Qual que é o seu nível de profissionalismo da sua empresa? Você quer fazer esse diagnóstico? E eu vou fazer de um jeito fácil, tá? Ó, eu trouxe uma analogia com a dieta. Tem gente que
E aí aqui dieta não só dieta para emagrecer, pode ser dieta para ficar forte, dieta de qualquer tipo de coisas para cuidar da sua saúde. Como que você está cuidando da sua saúde, né? Você tem meta de água? Eu vi pouca garrafinha aqui, teve vezes que estava todo mundo. Quem bate meta de água aqui? Ah, então olha só. E aí? Como que você está gerenciando sua saúde? Você está pelo instinto, então, por exemplo, puta, acordei com dor de cabeça, será que está faltando água? Putz, eu estou bem, não, comi demais essa semana, vou segurar no final de semana. Ou não, arrebentei no final de semana, vou segurar. Entende que eu estou cuidando da minha saúde, do meu instinto, da percepção? Tem gente que cuida da empresa assim, né? Será que você está cuidando da sua empresa assim? Vamos melhorar? Vamos para algum tipo de controle, então? E aí foi muito engraçado que eu tive uma namorada que ela falava assim, meu ponto, Thiago, minha saúde é mole, eu cuido bem. Sabe como que ela garantia que ela estava sempre em ordem? Ela falou, tem uma calça minha da faculdade, ela é meu ponto de referência. Come na calça, tá tudo bem. Se apertou, opa, preciso fazer alguma coisa. E tem pontos de controle externo que te garante estar na linha. Como que é que você está fazendo com a sua empresa? Você está tocando na correria, no dia a dia, no WhatsApp que chegou, e suando para fazer o que tem que fazer, trabalhando no instinto, ou você tem pontos de controle de referência? Mas você quer profissionalizar, cuidar da sua saúde? O que você faz? Não, passei na frente da farmácia, quem faz isso? Pô, deixa eu aproveitar que eu estou na farmácia e vou pesar. Quem que pesa na academia? Alguém pesa na academia? Sempre que está lá? E quem comprou a balança? Você entende que o cara que compra a balança, ele tem muito mais responsabilidade com o peso dele, com a saúde dele, do que o cara que está só. Se eu comprar a balança, eu vou na academia. Mas tudo bem, desde que você pese com consistência e com frequência, isso já vai dar um ótimo resultado. Vai fazer analogia com o trabalho. Então tem balança ou não? E como é que eu consigo ser melhor do que para cuidar da minha saúde, para cuidar do meu peso? O que eu consigo fazer para ser melhor do que isso? Do que só olhar na balança, comer bem, né? Eu como bem aqui, eu como bem, todo mundo. A empresa está viva porque você está vivo ainda, você não quebrou ainda, porque você come bem, você está mantendo o peso, você faz umas flexões, né? Sua empresa está viva. Pô, mas tem indicadores? Não. Quanto que eu vendi? Qual foi o meu prejuízo? Então você tem alguns controles. Não, eu vejo todo dia eu acordo e peso. Aqui, né? Todo dia eu acordo e peso. Quais os controles que você tem? Eu falei de você, né, Juliano? Porque você, pô, achei sensacional, você está com a balança na mão. Mas dá para cuidar melhor do que isso da sua saúde? Dá, Samanta? Dá. O que você vai fazer? Biopedância, né? Quem faz biopedância aqui? Muda o jogo, né? Você está pesado por quê? Está pesado de músculo ou de gordura, né? O que é que está acontecendo? Entende a diferença de quando você só pesa para quando você vai lá e mede na academia, né? Mede, quando você mede, você põe meta, né? Qual é a meta de cintura, qual é a meta de braço. Então, quando você chega nesse nível da sua empresa, você sabe quanto que é a sua coxa, sua barriga, suas costas, você tem todas as informações. Você sabe quantos clientes que você está negociando, você sabe quanto você vai fechar, você sabe quantos que vão medir, quanto que você tem que medir. Você tem todos os indicadores da sua empresa, você faz uma biopedância da sua empresa, ou você está cuidando com a calça jeans? E quem que é o cara mais top? Quem que é o profissional realmente que cuida da saúde e tem que ter um corpo maravilhoso de alto rendimento? Quem? Você viu a apresentação, né, cara? Ah, já estava lá, porra? Ih, você colou. Você colou. Mas, cara, é um atleta. Um atleta, não é que ele tem a biopedância, né? Ele sabe quantas gotas de suor o Cristiano Ronaldo durante o jogo, não é assim? Ele tem todas as informações, ele sabe, ele faz exame de sangue. Não é só lá na maquininha. A biopedância é mole, né? Você fica sentado lá, só segura ali no leve. Pô, é diferente. E aqui ficou a dica, né, Júlio? Para quem quer ter um alto nível profissional da sua empresa, é muito importante você ter um coach. Fala para mim, um campeão mundial de qualquer coisa que não tinha um coach, que não tinha um treinador. E aí, com quem que você está andando? Para quem que você está pagando? Aí você tem um personal trainer, mas você tem um cara que está te ajudando a ter alta performance no que você precisa ter?
Isso aqui é só para quem não decidiu ainda que está dando mole. Sabe por quê? Onde que você acha um técnico para jogar bocha? Porque o nosso mercado é muito pequeno, é muito exclusivo. Você não acha. Ó, o Guilherme veio do Paraná para cá caçando alguém, né? Indicou pro Pedro, deu sorte, né, Pedro? Que o cara te arrastou, porque o Pedro aqui do lado não tinha visto. Porque não tem com tanta especialidade do que tem aqui. Como que você está fazendo a administração da sua loja? Quer que eu... fiz uma analogia aqui. Se eu tivesse quem tem projetista na loja? Técnico, que faz só projetos técnicos. Vamos fazer uma entrevista com ele? Para ver como que ele cuida da saúde dele? Olha como que eu faria. Eu ia chegar para o cara e falar assim, quantos projetos que você está fazendo? Eu ia perguntar para ele, né? Ele responde, estou fazendo 3 projetos. Né? Então, o cara que é bom, parceiro, faz o X, tem o corpo alinhado, né? Ele cuida da saúde dele. Quando eu falo para ele, quantos projetos estão na sua mão? Estou fazendo 3. Seu projetista faz assim? Ele tem na ponta da língua quantos projetos que ele está fazendo? E, gente, eu estou falando do projetista, mas se nem ele sabe, imagina você. Então eu espero que ele saiba. Mas, e o projetista que é mais profissional, que está mais evoluído? O que esse cara faz? Eu vou chegar para ele, lembra que isso aqui é o que tem uma calça de referência. Mas qual é o status? Você tem 3 projetos. Por que você está fazendo um de cada vez, né? Ele não consegue fazer os 3 de uma vez. Um você parou por quê? O outro está parado por causa do cliente, o outro está parado porque você estava sem tempo, porque você priorizou o outro. Por que você priorizou o outro? Então, quando o seu projetista ele tem as informações de status, se ele só sabe a quantidade, ele é bem amador, está fazendo o que pede. Se ele tem os status claros, ele já começou a mudar. E isso pode ser de cabeça, é amador, ou ele já pode colocar em algum lugar. Mas quem que é o projetista que comprou a balança, né? Que tem frequência, os dados estão lá junto com ele sempre. É o cara que tem os prazos claros, ele tem o cronograma. Olha só a diferença. Eu estou fazendo 3 projetos. Aí você fala assim, legal, qual é o status? Não, um está na fila, um está parado comigo, está na fila, um eu estou fazendo e o outro está parado por causa do cliente. Ele sabe os status. Como que é o cara que realmente controla, fala assim, eu estou com um projeto, eu vou terminar ele na terça-feira, já começa o outro que está parado comigo, e o do cliente, ele falou para voltar só o ano que vem. Então, se eu vou começar na terça e termino na sexta, na outra segunda eu já posso pegar outro projeto. Por quê? Porque ele está pesando todo dia. Se o projetista tem essas informações na palma da mão, quem usa o Sofas ele já viram, né? É muito fácil o cara que usar isso aqui, ele vai lá e fala, é aqui que eu começo esse, termino esse, começo esse, termino esse, e esse aqui está parado para o cliente, eu só vou fazer dia 5 de janeiro. Ele tem que ter as informações, porque senão ele está fazendo um trabalho na sua empresa instintivamente. Entende isso? Mas dá para melhorar? E agora, vai antes, você que é um controlador, o que você acha que um projetista pode ter de informação para te ajudar a fazer uma gestão mais profissional do seu negócio? Que tipo de informação o projetista deveria ter? Você sabe? Eu não sei, agora eu também estou abusando aqui, né? O que você acha que o cara tinha que te responder para não ser o cara que só pesa? O cara que faz uma biopedância, que tem um diagnóstico, que faz as medidas. Que informação que o projetista deveria ter? Hein, Juliano? Juliano é o cara dos dados, né? Lá você respondeu 15 perguntas. Não, mas não precisa do Souza não, cara. Isso aqui, tem gente que usa e não tem, porque ainda está no processo de obrigar as pessoas a usarem. Mas quer ver, antes? Que legal essa aqui? Você tem uma sugestão? Eu vou ser objetivo, vou ficar enrolando aqui. Fala, Carol. Não sei se seria então prazo, vídeos, fotos, medidas de elétrons, detectores que vai ser utilizado, tuba, vamos ver mais. Isso tudo é que ele precisa para fazer o projeto. Eu estou considerando que ele já é um bom projetista, ele já me entrega. Ele não está gordo, né? Ele já está um cara bem cuidado. Ele faz o que ele tem que fazer. Então já estou contando, ele confere se chega a medição, se chega os elétrons, ele começa a fazer e já define um prazo. Mas sabe quem que é o cara que evolui? É o cara que vai falar para você assim,
Cara, eu vou fazer a pergunta, tá? Você quer falar, Luiz? Fala aí. Eu acho que tá. O cara tem que prever alguma coisa que irá acontecer na obra. Esse cara aqui, ó, ele vai saber. Mas eu vou falar que eu vou chegar nesse aí. Mas sabe quem que é o cara melhor do que esse aqui que dá balança, que faz ortopedância, que tem um diagnóstico? Eu vou falar assim, como que é seu nome? Yanara. Vou ver que a Yanara, vamos fingir que você é uma projetista. Quantos projetos você faz por mês? Ela é demais, tá vendo? Não precisa do sofá. É isso. Quanto tempo em média você demora para fazer cada projeto? Cada projeto na loja é feito em média 10, 12 dias. 10. Normalmente a gente faz projetos maiores, de casas com mais ambientes. Então, Legal. Quantas alterações mais ou menos você tem em cada projeto? Normalmente umas 2 alterações. Que legal. Imagina se seu projetista soubesse isso. Você entende que não é só o cara que pesa, ele pesa, mas faz uma bioimpedância para saber profundamente o que está acontecendo. Pode falar, 80% das empresas que eu passei não tinha essas informações. Você está de parabéns. Você chutou ou você falou de verdade? Não falei de verdade. Ela foi muito sincera, eu vi que tá. Porque você viu que legal. Senão, eu preciso de mais gente ou não? Cara, se eu faço 12 dias para fazer um projeto, eu faço 30 projetos por mês, eu preciso de 3 vezes 3. Eu vou fazer, cada projetista faz então 3 projetos por mês. Se eu faço 30 projetos, eu vou precisar de 10 pessoas. Na verdade, na loja a gente tem uma situação diferente. A gente tem uma pessoa para ajudar na produtividade, na renderização. Então, o consultor ele não faz tudo. Ele tem uma pessoa para auxiliar ele. Isso faz com que rode mais rápido. Legal, mas a média está dando 12 dias com o tempo de ficar parado, então. Isso. Ah, legal. Aí você pode chegar, legal, mas peraí. Produzir, para fazer um projeto de 300 mil, você demora quanto tempo? Mas a loja demora 12 dias, porque tem um período que fica parado por causa do cliente. Você faz, altera, ajusta, e ela sabe que em média faz 2 alterações, fora o tempo que está parado. Entende que eu não estou só pesando na balança, eu estou fazendo uma biopedância, tirando as medidas e sei o que está acontecendo, aí eu consigo evoluir. E aí, para terminar aqui, ó, vou no próximo passo ali, ó. Quem que é o último? É o que o Luiz falou. Aí quer pegar um projetista campeão? Quantos erros que seus projetos causaram na montagem? Pá! Eles sabem isso? Quer ter um projetista? E eu controlo assim. Eu não acredito, viu? Você não tem um sofá ainda? Você vai amar. Mas você viu? Isso é sensacional. Uma das coisas mais inteligentes que tem é a educação. É a educação que vem do montador para o projetista, cara. Vocês têm que fazer isso. E aí é de quem? Simplesmente, você viu aqui, todo mundo, né? Ah, quantos projetos tem? Tem gente que rateia aqui, né? Ah, mas é porque veio um, parou um. Eu já vi projetista que está assim. Aí ele parou, não, o dono mandou priorizar, mas ele nem sabe quantos filhos ele deixou para trás. Porque ele vai fazendo de qualquer jeito. E aí a gente tem condições de evoluir. Ó, eu fiquei aproveitando aqui, fazendo um monte para vocês. Deu para entender isso aqui? Fez sentido? Então, gente, eu vou terminar. Vocês lembram que eu mostrei, né? Olha a equipe maravilhosa. Quem que é? Olha lá. Vou pôr aqui de novo. Olha lá. Aí, ó. Eu falei, você viu, Jonas? É que não tem nada a ver com o sofá. Quem mudou foi o quê, Pedro? O CPF. E aí, o que eles toparam fazer? É quando vira a oportunidade do sofá, a oportunidade da escola, eles não deixaram lá, o Rodolfo, sabe o que ele falou? Ele comprou um tênis desse aqui e não usou, que era caro. Tô brincando, ele sabia o que é. Mas, cara, não adianta você ter os melhores tênis do mundo se você não meter no pé e correr. Inclusive, né, teve uma mulher agora que ela trabalhava pastoreando ovelhas, sei lá onde que é, e ela ganhou uma maratona correndo de sandália de borracha de pneu de carro, que ela fez uma artesanal, entendeu? Então não é o tênis, a parada é você correr. Né? Se não for para academia, não adianta, você vai só sonhar em ter melhor. A sua empresa é igual, a sua empresa é o reflexo do seu CPF. Ela é um conglomerado, o seu CNPJ é um conglomerado de CPFs, é assim que forma o CNPJ. Agora, gente, mais importante, eu comecei falando para vocês de unidade de pensamento.
né, Josi? Com a Josi a gente ficou ali, né, Josi? Treinando o time e, faz assim, né? E cobrando e incentivando para que as pessoas pensem igual a vocês. É muito importante. E você pode correr sozinho, Rodolfo. Mas, quem já fez uma corrida de rua com ninguém nunca fez? Já fez, Juliana? É muito gostoso, né, Nara? Olha lá, que milagre, hein? Mas você correr junto não é muito melhor? Mas você nem conhece, né? Mas sabe o que muda aqui? Por quê? Tá todo mundo ali no mesmo horário, tá todo mundo, no mesmo ritmo, né? Porque você vai correr as pessoas que estão ali com você. Você ficava passando, né? Deixa eu passar mais um, né? Mas o principal, gente, tá todo mundo indo para o mesmo lugar. Primeira coisa, sua empresa está indo todo mundo para o mesmo lugar? Ou está só na sua cabeça o caminho, o seu destino? Segundo, quem que é que você está escolhendo para correr com você? Você pode comprar um tênis ótimo, mas ele não vai te ajudar a chegar no final. São as pessoas que vão estar com você. Quem é a master que se arrependeu de andar com essa galera? É isso, cara. Eles estão indo para o mesmo lugar. Comentei com vocês, né? Mas, pô, aqui todo problema todo mundo vai ter. Mas não tem um aqui que vai falar, ferrou. Tá todo mundo, né, Luizão? Não dorme, não acorda, tá com problema. Mas aqui a gente vai levantar. Então, se você não tomou a decisão ainda, né, Jonas? Toma essa decisão. Porque é a última frase, olha só. O dono, quem que é funcionários profissionais aqui, ó? Biopedância, exame de sangue, quem que é profissional maravilhoso na loja? Todo mundo quer, né? Mas e aí, você está disposto para mudar? Quem mais teria condições de me responder igual aí na área essas perguntas que eu fiz do projetista? Quantos projetos? Qual que é o status? Qual que é o prazo? Qual que é o tempo médio de projeto? Quantas alterações? Quem me responderia na boa? Lá nem o Juliano, que eu achei que o Juliano era bom, nem ele respondeu. Ela respondeu. Vocês entendem a oportunidade de andar com quem é bom? É isso. Então, muda o CPF. É isso, valeu. Olha o meu contato aí. Me acompanha na Austrália. Caraca, peraí, fica aqui rapidão. Cara, desde 2017, um cara visitou lá no showroom e disse assim, tem aqui um negócio para ver os processos das lojas. Não entendi nada, o cara nem sabia vender. Não era o Thiago, era o cara que trabalhava com ele, nem sabia vender. Mas o cara falou, tecnologia, específico para móvel, para o cliente acompanhar o brand. Eu disse, opa, me interessa, quero saber disso aí, mas eu quero saber quem que é o dono, quem está por trás desse rolê aí. Então é o Thiago, opa, vamos se conectar. Aí a gente foi almoçar, esquece, né? Conexão, visão de negócio, mentalidade, ajudar o segmento, crescer junto e tudo mais. Aí comecei com o Sofa lá atrás. O Thiago nem gosta de falar isso, ele não me dá moral, a verdade é essa, mas eu sou o cliente mais antigo usando o Sofa. E ele diz, tinha um outro lá que não sei o que, o cara usou uns 3 dias, depois nunca mais usou. O Sofa era uma carroça quando começou, vou te dizer. Eu ajudei a desenrolar esse negócio, as brincadeiras à parte. O Thiago está com a gente desde o início, desde a primeira imersão, desde a primeira revolução, sempre entregando conteúdo de alto nível. Cada imersão você melhora mais, seu conteúdo está melhor, sua entrega está melhor. O Sofa também está melhor, mas eu gosto muito porque você entrega conteúdo, independente se a pessoa vai usar o Sofa ou vai usar o sistema dela, o que for, você entrega um conteúdo útil para cada um. Você sabe o quanto eu te admiro, quanto você é um cara fera, de alto nível, como ser humano, como profissional. E eu vou sentir muito sua falta. Você vai para a Austrália. Eu não sei se vai estar aqui na próxima imersão. Saiba que eu te amo, você é um cara de outro nível. E nós vamos acompanhar a sua jornada na Austrália, que seja um passo determinante na sua vida. Você merece felicidade, alegria e uma esposa para casar. E alguns nem sabem, ele que, graças a ele, me encheu o saco um dia. Eu nunca fui de rolê, de balada, esses negócios. E a Carol, minha esposa, também não, ela odeia. Um dia ele me encheu o saco, vamos para uma festa ali, não sei onde. Eu disse, amigo, eu não sou desse rolê. Não, vamos lá, tem uns acessos na área VIP. Tá, vamos. Coincidentemente, nesse mesmo rolê, a Carol foi contratada, ela é modelo, atriz, e ela foi contratada para participar do evento, para deixar o evento bonito, né? Na verdade é isso. E foi lá onde eu vi a Carol a primeira vez. Eu disse, meu Deus, que mulher maravilhosa. E ela nem me deu moral esse dia, mas daí a partir daí,
eu fui caçar ela na internet, né? Fiquei lá 6 meses atrás e até que um dia deu certo. Mas graças a ele, se eu tivesse enchido meu saco, não estava casado hoje, tá vendo? Ande com quem te estimule. Vamos, né? Pô, o cara tava solteiro, brother, eu também sou muito de balada. Mas vamos, né? Nossa, mãe, vamos sair, né? A vida tá aí pra ser vivida. Aí, pra manter a jovialidade, né, Anderson, viu? Aí, pô, eu achava que eu era da idade do Jonas. Quando eu tinha 37, ele 31, acho, né? Era 31. Pô, mas agora parece que eu sou... Mas você tá bonita, tá? Eu vou, Agora quando ele falou 37, eu falei, não pode ser. Eu sou padrinho já dele de casamento. Mas é engraçado que nessa festa depois eu comecei a procurar. Cadê o Jonas? Cadê o Jonas? Mó sacrifício pro cara aí, ele ficou lá 5 minutos e saiu correndo atrás da Carol, nunca mais eu vi, cara. Sumiu da festa, eu falei, olha, era para o estilo. Eu vou falar o que você fez nessa festa aí, pra a galera ficar com uma sensação boa sua. Thiago Andrade, senhoras e senhores. Bravo. E aí, segundo dia também tá valendo a pena? Glória a Deus, que bom. Gente, reta final, vocês estão com energia? Se alguém tiver com sono, pega o café, porque tem coisa mala pra gente nessa reta final. Beleza? Nós temos 1h30 aqui, onde nós vamos falar de branding, de posicionamento, de marketing. Vamos falar de mercado digital também, de se posicionar. Pode deixar meus slides na tela aqui, pessoal, por gentileza. E vamos dar um gás nessa reta final. Gente, vou falar bem rasgado e objetivo, pode ser? E aí vocês vão depois trazem as dúvidas.